Ok, pessoal, então boa noite. Meu nome é Gabriel Gerber Hornig. Eu estou como professor aqui na Universidade Federal de Alfenas, onde eu trabalho no Departamento de Bioquímica, dentro do Instituto de Ciências Biomédicas. A live de hoje ela tem um duplo motivo, né, que nós temos o projeto Cerveja Consciência, né, do grupo que o pessoal está entrando agora, e também temos a disciplina já há 3 anos, Ciência da Cerveja, onde trabalhamos os princípios científicos, como os da bioquímica, da microbiologia, para embasar o pessoal a produzir a cerveja. E no dia de hoje, né, vamos fazer como live essa aula, então vocês que estão aí no grupo também podem participar um pouco, ver algumas coisas que nós estamos trabalhando e, é claro, depois poder tirar dúvidas, colocar comentários, ajudar a divulgar o nosso canal. Tá? Então o projeto Cerveja Consciência, um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas. E o dia de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre princípios de desenvolvimento de receitas e um pouquinho da introdução do uso do Beersmith. Daria para fazer horas seguidas do Beersmith também, horas seguidas de receitas. Mas a ideia é o pessoal que está agora aprendendo a fazer cerveja na disciplina, o pessoal aí do projeto que está nos ouvindo também entender um pouquinho mais de como pensar a receita. E aí vem algumas questões logo de início. Por que montar uma receita e planejar sua produção? O que é preciso para elaborar uma receita? Uma boa receita, né? E essa questão é importante porque muitos colegas começam a fazer a sua cerveja por kits, né? E não há nenhum problema por isso. A questão é que você começa a querer inovar. Você começa a querer criar algo diferente, você começa a querer colocar algo de diferenciado na sua bebida. E aí nesse caminho você passa a querer arriscar de pensar, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero mudar o gosto, né? Como que eu faço isso? E aí vem alguns conhecimentos que eu vou trabalhar hoje. É claro que alguns itens que eu vou estar passando dependem de conhecimentos prévios, mas aí à medida que vocês forem precisando, podem dando uma dica no grupo, quem estiver de material a gente passa para vocês, tá? E o que é preciso para elaborar uma receita? A gente vai ver que é importante ter alguns elementos. Primeiro, saber o que você quer, né? E depois, conhecer o seu equipamento, conhecer os seus insumos, conhecer o que está por trás de uma receita. Nós vamos mostrar agora os principais tópicos, tá? Então, pensando na receita, a primeira coisa é legal você escolher o estilo, característica que você quer, tá? Avaliar e obter dados do seu equipamento, né? Eu vou montar um biab em casa, vou montar uma cozinha com duas panelas, com 3 panelas, ou já estou numa microcervejaria, uma cozinha dual block, triblock, quadriblock. Então tem que conhecer o equipamento, porque se eu não tenho dados, desde volume morto que sobra no fundo dos equipamentos, a massa e o material, porque o calor específico muda, se ele é de alumínio, se ele é de inox, né? Pensando no caseiro, né, o alumínio, o inox, né, já mais amplificado aí. Estudar o estilo que você quer. É importante de início o pessoal está tendo contato, olha o BJCP, olha o BA, ou um outro guia que vocês possam ter de interesse, ajuda pra caramba. Por quê? Porque você ainda está aprendendo um pouco de pensar nos insumos, nos aromas, né? O BJCP, a gente fala que ele é um bom parâmetro para você pensar esses estilos, e depois, gente, é a imaginação, né? Você pensar que dá para juntar estilos, né? O BJCP não cobre todos os estilos que existe de cervejas comerciais, mas ele é um guia para principalmente competições, por exemplo, né? Então esse BJCP é legal para você ter esses parâmetros. Escolher o grist seria então os maltes, né? O conjunto de maltes que você vai moer. E aí é importante conhecer o que tem em cada malte, eu vou falar um pouquinho deles. Escolher o lúpulo, como você vai fazer a lupulagem, tem várias técnicas. Escolher o perfil de água. Gabriel, no começo faça o quê? Olha, no começo usa a água que tem, né? Compra água em galão, ou filtra uma água com carvão, é importante não ter cloro nessa água, tá? Mas é importante sim, mesmo fazendo já em casa, pensar o volume que você vai usar em cada etapa, as perdas. Ah, eu quero fazer um balde de 10 litros, 20, 50, 100 litros. Quanto de água que eu vou estar usando? Qual o método de misturação? Tem vários métodos. Temperatura que você vai usar. Escolher o fermento, gente. Quer dizer, parece simples, mas você vai ver que tem vários tipos de fermento. Taxa de inoculação. A live passada do professor Marcel falou um pouco de fermentação e levedura. Quem perdeu, assiste lá a nossa gravação. Temperatura, tempo, tudo isso. Por fim, pensar no tipo de carbonatação.
ela vai ser por prime, né, colocando algum tipo de carboidrato que vai fermentar dentro da garrafa, ela vai ser por carbonatação forçada, como é que vai ser esse invase? Garrafa, lata, barril? Nos equipamentos, o que é importante você pensar? É importante que, para você construir a receita, você tem que estar sabendo o volume dos seus equipamentos, né? Então, você tem uma panela, pega a área né, do círculo, multiplica pela altura. Se for um cônico, no caso do fermentador, tem que achar o volume do cone e o volume da parte superior. Né? O aquecimento, montagem. Você vai montar com resistência elétrica, você vai montar com fogo, né? O aquecimento vai ser direto, vai ser indireto. A massa dessas panelas, né? E aí é legal, por exemplo, no tipo de montagem, pensar se vai ser por gravidade, se você vai usar bombas, tá? E quanto você vai perder em cada etapa, porque em toda etapa perde um pouco. Né? Na mostura, você vai perder o que vai ficar absorvido ali no grãozinho, na casquinha do grão. Pensando que no fundo das panelas, né, ou no caso nas tinas, você vai ter também uma perda. Ah, eu vou usar um resfriador de placas, né? Um thinner de placas. Vai perder um pouquinho também. Então em todo lugar vai perder um pouquinho. Primeiro item legal então. Já pensou o seu estilo, já tem ideia do que você quer de sabor, do que você quer de aroma, né? Então é legal você pensar nos maltes. E aí quando a gente fala de malte, pode ser malte de cevada, malte de trigo, malte de centeio, de arroz, de aveia. Tem vários maltes. Lembrando que malte é o quê? É o cereal que passou por aquela germinação que modifica a estrutura dos componentes dele, que amplifica o poder diastático, que é o poder de quebra do amido, né? Nós vamos falar já dele. E além disso, gente, é importante você saber o gosto que tem esse negócio. Então, é legal de tempos em tempos fazer uma sessão de degustação desses maltes para começar a conhecer. É que nem você fazer uma comida em casa. Você joga um tempero sem nunca ter sentido o cheiro dele. Só porque você leu que dá um cheiro legal, você vai colocar. Então, sim, né? Mastigar, sentir o gosto que fica na boca. Ah, Gabriel, mas vai mudar durante a fermentação e maturação. Sim, mas alguns elementos eles se mantêm, dá para você ter uma ideia, né, de como isso vai ficar dentro da sua cerveja. Tá? Então, pensar para a escolha do seu grist. O estilo que você quer, o aroma, os sabores que vão dar. Então, maltes cara, né, que pode dar um caramelizado, um toffee, pode dar um pouquinho do frutas secas, uva passa e outros mais. Começa a dar os tostadinhos, né, o café, chocolate amargo e o próprio tostado, maltes defumados, né, por vários tipos de defumação que você tem aí, desde turfa, de carvalho. E aí você tem que pensar na cor que você vai chegar na cerveja, então você vai combinar os maltes para chegar na cor que você quer. A origem, né? Estou fazendo em casa, você pode misturar um malte alemão com inglês, com um belga. Ah não, eu quero fazer uma cerveja que tenha um pouquinho mais de rigor do ponto de vista da receita, dos maltes. É uma cerveja inglesa, então eu só quero usar malte inglês, né? Então são questões que você vai levantar aí de pouco em pouco para escolher os maltes que você vai usar dentro da sua cerveja. Além disso, existe um item importante, que é o item técnico, que chama poder diastático. O que é isso? É o poder que a somatória das enzimas que quebram o amido do malte, né, que aquele malte tem. Por que eu falo isso? Quanto maior a temperatura da malteação, que vai fazendo malte cara ou tostado, mais as enzimas vão desnaturando. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar muito malte cara, muito malte tostado, eu vou diminuir o poder diastático da minha receita. O que quer dizer? Tem pouca enzima para quebrar o amido. Então isso vai atrapalhar a minha sacarificação. Então é importante olhar isso, né? Muita gente esquece disso. Eu dei uma questão na prova uma vez que eu peguei um software e coloquei uma receita nesse software e todos os parâmetros estavam dentro, de cor, de densidade, de álcool, né? E colocando os maltes certinho. E eu peguei esses maltes e dei para os alunos fazerem o cálculo do poder diastático. Eu perguntei, e aí, essa receita é viável ou não? O software dava que sim. Mas quando calculava o poder diastático, dava um poder diastático abaixo de 30 graus Lintner. Dava 25 graus Lintner. Né? A gente vai ver isso daí. Então, assim, o que acontece? Para ter uma receita legal, pelo menos 30 graus Lintner. É o mínimo. Mas, assim, eu falo que 30 é o mínimo, né? Abaixo disso, realmente, a situação é drástica. Tá? Ou seja, o software deu ok, mas quando você fazia o cálculo do poder diastático, dava zica. A friabilidade do malte é um outro fator técnico do malte. É o quão friável ele é, né? O quão quebradiço. Se eu pegar um malte com uma friabilidade muito alta, é aquele malte que você vai
passar no rolo e ele vai simplesmente espatifar, né? E aí o que acontece? Aumenta demais o número de partículas da casca. E aí, quanto mais casquinha pequenininha, na hora de fazer a lavagem, maior extração de tanino, né, de polifenóis, que vai dar aquele adstringente na boca. Agora, ao mesmo tempo, se ele for pouco friável, aquele grão que vai passar no rolo, você vai esmagar ele, ele quase não vai abrir e expor o amido. E aí também não tem contato do amido das enzimas para poder ter a mostura. Percentual de proteína. Proteína é importante? É. Em excesso? Complicado. Tem que trabalhar isso também. E o grau de modificação. Por que isso é importante? Se eu pegar um grão muito modificado, quer dizer que passou por um processo mais longo de malteação, eu vou ter um grão que ele vai ter maior quantidade de enzimas, ele vai ter proteínas de menor peso molecular, né? Eu já vou ter que começar a trabalhar o amido, começar a trabalhar os ácidos graxos. Só que se ele tiver pouco modificado ou não modificado, como o caso de eu pegar uma aveia não malteada, um trigo não malteado, eu vou ter o quê? Não ter trabalhado, por exemplo, esse amido. Então eu vou ter que passar por uma gelatinização desse amido. Eu vou ter, por exemplo, proteínas de maior peso molecular. Então eu vou ter que fazer uma parada na mostura para quebrar um pouco essas proteínas. Se eu tiver, por exemplo, um excesso de aveia não modificada, eu vou ter excesso de beta-glucano. O que é esse negócio? Bom, é uma estrutura, um carboidrato, mas que vai deixar o seu mosto mais viscoso. Vai atrapalhar a circulação do seu mosto. Então também você vai ter que pensar na temperatura. Então veja só, tudo isso que eu estou falando tem a ver de você entender os grãos que você está usando na sua receita. Tá? Aqui só para dar alguns exemplos de grãos de receitas, tá? Da Pilsner Urquell, por exemplo, uma lager. Então usando o malte Munique, o malte Viena, o malte Pilsner. Então são maltes claros, são maltes pouco com aromas não tão intensos, mais suaves, né? Então vão dar coloração clara na bebida, vão dar aromas sutis, levemente adocicados. Você pega aqui já uma English Oatmeal Stout, então você já vê aqui, olha, incluiu aveia. Tanto eu posso colocar flocos de aveia, posso trabalhar com aveia malteada, incluiu o centeio. Né? Nós temos malte de centeio, malte de trigo. E aí eu posso brincar com esses maltes aí para dar aromas diferenciados, lembrando que o trigo é rico em ácido ferúrico, que pode trabalhar um pouquinho de aroma de cravo, quando a gente fala em cervejas de trigo, alemãs ou belgas, né? E aí, é claro, para dar o escuro eu tenho que trabalhar também com esses maltes tostados. Então, eu tenho trigo tostado, eu tenho centeio tostado. Outro exemplo aqui, uma Smoked Porter. Então, uma Porter defumada. Então, eu já coloco aqui um malte defumado. Né? Aí pode ter vários tipos de defumação, como eu falei, por cascas de árvores ou por turfa. Tem o malte cristal, ajudar aqui um pouquinho a dar o brilhante na nossa bebida, já contribui com a cor. E o malte chocolate, né? Vai também aromas e a coloração da bebida. E aí você pode combinar, gente, das mais variadas formas possíveis. Pensando um pouquinho no lúpulo, né? Hoje a ideia são princípios, né? Quem tiver mais dúvidas sobre os cereais, malteados ou malteados, sobre os lúpulos, depois posta aqui na videoaula, a gente vai tentar responder, trabalhar com vocês esses critérios, tá? Com relação ao lúpulo, de novo, primeira coisa, pense no estilo. Pensou no estilo? É um estilo que tem que tipo de aroma? Aromas cítricos, florais, frutados, herbais, né? O que você quer? É intenso, pouco intenso? O amargor, né? Qual que é o amargor que você quer? Aí você vai olhar o IBU, que é aquelas unidades internacionais de amargor, né? Que ela é o quê? A gente vai olhar a quantidade de isoalfa-ácido. Então os lúpulos eles têm alfa-ácidos que durante a fervura podem sofrer isomerização e vão formar esses isoalfa-ácidos que dão amargor. Então quando a gente fala IBU, uma cerveja de 10 IBU, quer dizer que ela tem 10 microgramas de isoalfa-ácido por litro de bebida, tá? O IBU, só o IBU dá o amargor para mim? Não. Por quê? Eu tenho que fazer uma relação que a gente chama relação BU-GU, que é a Bitterness Unit, unidades de amargor, né, com o GU, que é as unidades de gravidade, densidade do mosto. E aí você faz essa relação, né? Então a relação 0,2, por exemplo, cerveja mais maltada, 0,5 equilibrada, 1 lupulada. Já vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor a relação BU-GU na receita. Origem, né? Eu quero fazer uma cerveja alemã que tenha todos os elementos alemães, então sim, busca um lúpulo, um Hallertau, né? Pode ser Hallertau para amargor, um Hallertau Magnum, né? Eu quero um Hallertau para aroma, né? Ou misto, posso pegar um Hallertau Mittelfull. E aí você vai olhar nesses lúpulos os componentes.
os mircenos, humulenos, carofilenos, farnesenos, que são os óleos essenciais que a gente vai ter ali no nosso lúpulo. Por que é importante olhar isso, Gabriel, na receita? Eu sei que mircenos me dão bastante aromas florais, né? Mas ele volatiliza a partir de 64 graus Celsius. Então adianta colocar um lúpulo cheio de mirceno e colocar ele para ferver 15, 20 minutos? Não, se o seu foco são esses mircenos, você vai perder. Então você pode colocar no final da fervura, pode fazer uma técnica frio. Nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Então é importante você saber os componentes. A humulona e a comulona são alfa-ácidos que vão ser isomerizados. E a gente faz a relação, já vou discutir um pouquinho dela. Tempo de fervura, né? Também a relação mais amargor, aroma, gosto, né? E formas de lupulagem que você vai pensar para essa bebida. Olhando um pouquinho no detalhe do lúpulo, que eu falei então da relação mulona com mulona. O mulona e comulona são os dois principais alfa-ácidos que a gente tem no lúpulo. Então se você pegar o amargor com mais humulona, ele é melhor, né, quando tem, né, mais humulona do que comulona. E a relação ótima seria maior que 3. Então pensando no amargor, quando a gente tem muito comulona, você pega lá um lúpulo que tem 35% ou mais de comulona, já é um lúpulo que pode dar um pouquinho de harsh, né? Aquele amargor que pega na garganta, que não é muito agradável. Ou quando essa razão mulona, comulona, for menor que 1. Então você tem muita comulona para humulona, então vai dar amargor, mas é um amargor não tão limpo, como poderia dizer. E aí também, pensando nos óleos essenciais, o humuleno, não confundir com humulona, né? O humuleno como óleo essencial, relação humuleno-mirceno. Então essa relação, maior que 1, é uma ótima relação pensando na qualidade do lúpulo para aromas. Aqui eu tenho um exemplo de um perfil de lúpulo, tá? O perfil do lúpulo citra, e aqui é a infusão do lúpulo a frio e o lúpulo cru. Então é legal ver essas relações para ver que possíveis resultados eu posso ter. Por quê? Quando você manda o mirceno para a levedura, para fazer a fermentação, no final eu vou ter epóxidos de mirceno, epóxidos de humulenos. Então vai ter toda uma transformação. Mas ajuda você a ter uma noção do que você vai ter na receita, você conhecer o lúpulo. E assim como a gente fez com malte, fazer também um teste com lúpulo. Sentir o cheiro do lúpulo frio, na infusão a frio, na infusão a quente. Conhecer o lúpulo que você está trabalhando é de vital importância. E olhar essas qualidades que você tem aí. Lá no glossário cervejeiro, que a gente tem no grupo da cerveja, né? Vocês vão ver que tem outras razões. Tem razão com cariofileno, farneseno. E é legal vocês conhecerem essas razões para escolher um bom lúpulo. Às vezes você olha um lúpulo que está super barato para amargor, mas é um lúpulo que vai te dar um harsh na bebida. Não vai ser tão bacana esse amargor que ele vai trazer para você, tá? Olhando aqui a relação BU-GU. Por quê? Se eu pegar e falar assim, Gabriel, uma cerveja de 20 de BU, ela é amarga? Ah, não sei. Tem que ver a relação que eu tenho entre o amargor e a quantidade de gravidade inicial da cerveja. Então, por exemplo, eu peguei uma American IPA, né, do BJCP é o 21A. O IBU é de 40 a 70. A OG é de 1056 a 1070. Então, isso aqui são aquelas estatísticas vitais, tá? A relação BU-GU legal para essa bebida é de 0,84. Então, olha só, eu vou brincar com os números. Eu peguei, então, na minha receita, eu falei que eu quero IBU de 40. E a minha OG é de 1070. Se eu fizer a relação BU-GU, dá de 0,57. O que isso quer dizer? Ela está menos equilibrada para o estilo. A percepção de amargor vai ser menor. Então reparem, mesmo pegando o IBU na faixa da estatística vital daquele estilo, mesmo pegando a OG na estatística ainda, quando eu faço a relação, o que é a relação BU-GU? Eu vou olhar o 40 dividido, né, pelo 70. As unidades de gravidade são só esses últimos dois números aqui. Tá? O mesmo caso, 40, mas agora eu coloquei 1056 de OG, né, de gravidade inicial da minha bebida. Já tenho 0,84, ou seja, eu consegui um equilíbrio bacana de amargor adequado para a bebida, para o estilo que eu estou pensando de fazer. E quando você passa a olhar, olha lá, um amargor maior, mas mantendo aquela OG alta, eu também consigo 0,85. Então, se eu quiser um amargor maior, uma gravidade maior, para ser mais alcoólica, por exemplo, né? Uma gravidade maior com mais álcool, eu posso ter, mas eu tenho que trabalhar, né? IBU maior com OG maior. Repare aqui, então, nesse gráfico, aí embaixo aqui eu tenho o IBU, e aqui do lado eu tenho a gravidade original, né? Inicial
da minha bebida, né? Densidade inicial do mosto, tá? Repare o vermelhinho aqui, ó, é aquele ponto que eu coloquei que deu ali, ó, 1070 com 40 de BU. Então ela seria uma cerveja levemente lupulada. Pensando que naquele estilo ela tem que ser extra hop, né, mais lupulada. Então nos dois casos aqui, olha, se eu pegar 1055 com 40, dá legal. 60 com 1070 ainda está na faixinha ali, mas está legal. E aqui eu tenho alguns exemplos de relações BU-GU para alguns tipos de estilos. Tá? Então é legal fazer esse balanceamento, porque às vezes você até tem um IBU legal, mas não está uma boa relação com a gravidade original. Então isso é importante de você reparar. Tá? Aqui alguns exemplos de lupulagem. Então aqui a gente tem a Duvel, uma Belgian Strong Pale Ale. Então eu tenho o exemplo do lúpulo com Hallertau Mittelfull com o Saaz. É legal de ver que na escola belga você não tem assim, o lúpulo belga. Você realmente mistura lúpulos. Lúpulos alemães, lúpulos tchecos, lúpulos realmente europeus, vamos assim dizer. Tá? Não é muito comum misturar americano, mas não é impeditivo de você fazer essa mistura. Tá? Aqui uma Strong Bitter, uma English Extra especial. 2 lúpulos, aqui reparem, a Evans, né, que é uma cerveja inglesa. E eu tenho aqui 2 lúpulos ingleses para essa receita. Então o Golden e o Fuggle. Tá? O que é legal de você ver? Um vai trazer aromas cítricos, madeira, né, com cedro, terroso, né, que é comum nessas cervejas inglesas. Então você vai começar a ver, ao entender as cervejas inglesas, que esses lúpulos terrosos são bem interessantes, tá? Então, quando você vai pensar na cerveja, então tem que pensar no lúpulo, a característica que ele vai trazer. Já vou falar da lupulagem, né, no momento de fazer a lupulagem, mas já dá para começar a pensar um pouquinho do lúpulo que você está trabalhando. Uma cerveja americana, uma American IPA, 2 lúpulos aqui então americanos, então o Cascade Mountain Hood. O Cascade é um lúpulo bem usado, né, pra caramba, é um lúpulo com aroma bem floral, tá? Um sabor cítrico intenso. Né? Tem um outro lúpulo que não é nenhum desses dois, que é um lúpulo bem usado em IPAs, que é o amarilho, né? Bastante aroma e sabor de maracujá, né? O passiflora, show de bola. E aí vem os adjuntos. Né? O pessoal fala assim, cerveja boa, né? Tem que ser só água, malte, lúpulo e levedura. Uai, depende, né? Depende. Os belgas eu brinco que colocam de quase tudo. Né? Só não põe a mãe, mas o resto põe tudo. Né? Então vai mel, caramelos, eles fazem o candy sugar em várias intensidades de cor. Então eles conseguem atingir uma gravidade bem alta, então cervejas com maior teor alcoólico, complexidade de sabores, adicionando condimentos, cominho, coentro, pimentas, alecrim, gengibre. E aí você tem que pensar então, o estilo, né? Se esse estilo que você quer produzir envolve. É claro, você pode misturar, gente. Você pode pegar um estilo alemão e inovar colocando um condimento. Né? Se você está fazendo algo que quer inovar, inovação ela é importante, né? Pense em como usar e que momento usar. Né? Vai ser na fervura, vai ser na mosturação, vai ser na maturação, vai ser na hora de engarrafar, vou colocar o mel como prime para fazer o gás. Exemplos de adjuntos, tá? Witbier é um estilo clássico de trigo belga, tá? Reparem que legal, ó, malagueta, né, uma pimenta para colocar ali, dar um picantezinho, canela e sementes de coentro. Lembrando que tudo isso tem que estar em equilíbrio. Né? Em excesso também pode ficar uma cerveja que você vai tomar e falar assim, nossa, engoliu o coentro puro. Né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Não usar em excesso. Se você usou moído, o moído vai aumentar demais a intensidade, geralmente você pode usar semente. E aí o pessoal põe anis também, casca de laranja, né, que são bem clássicos nas cervejas de Witbier. Aqui é uma fruit beer, né, então reparem que já tem ameixa, pêssego, cerejas. Tem algumas cervejas que o pessoal está fazendo hoje em dia, sours, né, no estilo Catarina Sour, que colocando jabuticaba, pitanga. Então são cervejas que em alguns momentos lembram até champanhe. Tem as lambics também que você pode fazer com uma série de frutas bem interessante, pétalas de flores. Outro exemplo aqui, uma Milk Stout, onde depois nibs de chocolate, colocou pimenta e café. Então, estão reparando, gente, que você pode pensar em vários tipos de condimentos, vários tipos de aditivos para você trabalhar na bebida. E isso é bem legal, tá? Outro exemplo aqui, uma Milk Stout,
Isso aqui não é Milk Stout, não. Manteve ali o nome da outra. Na cerveja da Grolsch. A Grolsch é uma cerveja holandesa, tá? Então aqui folhinhas de coentro. Você viu que na outra a gente usou semente, aqui a gente está usando a folha. Então dá um pouco mais intenso o gosto, tá? Camomila e cravo, né? A florzinha de cravo. Então as possibilidades são mais variadas possíveis. Você vai pensar então, desde ali que a gente conversou agora há pouco, quem perdeu depois assiste a gravação dos maltes que nós falamos dos lúpulos e dos aditivos. E agora vem a água, né? Muito importante você relacionar a água com o estilo que você quer. Você vê que eu estou batendo demais nisso. Tem que pensar no estilo que você quer. Tem que pensar o que você quer como bebida, tá? Por quê? Cada tipo de sal que você adicionar na água, ele pode potencializar algumas características da sua bebida. Existem alguns estilos clássicos. Eu vou usar uma água de Burton, vou usar uma água de Dortmund, na Alemanha, e assim por diante. Eu quero reproduzir uma água de Munique. Então tem lá 109 ppm de cálcio, 21 de magnésio. Então para isso é importante o quê? Você ter uma análise da sua água, e aí você compensar a falta desses sais, né? Muito mais fácil é fazer a compensação de sal, adicionando cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, NaCl, né? Sal de cozinha, bicarbonato. Claro, vai depender do estilo que você quer e como é que está a sua água. Mas de modo geral, o que é importante? Cálcio, porque o cálcio ele vai ajudar a alfa-amilase, que é aquela enzima que vai ajudar a quebrar o amido para fazer, né, a parte daquela sacarificação, não é só a alfa-amilase, tem outras enzimas, e o cálcio ajuda nisso. Então a gente fala o quê? É importante ter pelo menos 50 ppm de cálcio para cervejas claras, cervejas escuras 150 ppm de cálcio. Então o cálcio é um sal que mesmo o cervejeiro está começando, vale a pena de botar um reparo. Né? Tenta achar a dureza total da água da sua região. Pede lá via e-mail, via formulário para a agência, seja lá Copasa, CEMIG, seja lá qual for, esses relatórios. Né? São dados públicos para vocês. Tá? Então, pensar o sal que você vai colocar. Já temos alguns infossites lá no grupo, já temos, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do carbonato de cálcio. Tá? Dá uma olhadinha depois aqui no grupo. Vamos soltar uns mais logo essa semana. Além disso, quanto que vai perder? A gente absorve água no grão, perde na tina, evapora, no fermentador, em controle. Tudo isso para quantificar. Então, escolhi a água que eu quero, preparei os sais, pensei nas quantidades de água, e aí sim eu vou, né, para a próxima etapa, que é pensar na mosturação, ou seja, o cozimento, a fase quente. Então, eu já moí meus grãos, eu adicionei esses grãos na água, e aí eu vou pensar qual a temperatura. Né? Mas antes disso, né, relembrando, tem que estar de acordo com os equipamentos para o que você quer produzir. Tá? Qual a fonte de calor? Vai fogo direto? É resistência? Resistência é preferencialmente de baixa densidade, a resistência. E aí, gente, cuidado para não enfiar uma tomada, né, uma resistência de 5.000 watts, né, de uma tomadinha comum, enfia na tomada comum em casa. Né? Tomada comum em casa, gente, é um fiozinho de 2,5, que é o padrão. Tá? E aí você vai derreter a sua tomada. Então, preparem quem for usar resistência elétrica a tomada da sua casa, adequando a potência da sua resistência à tomadinha. Dependendo do que você vai usar, 6 milímetros, 4 milímetros. Tem casos de resistências mais potentes, tem que puxar um fio de 10. Né? Então, conversa aí com um colega eletricista, dá uma pensada para não fazer torrada na sua casa. Beleza. Para pensar a rampa de temperatura, eu tenho que pensar o quê? Corpo que eu quero. Porque se eu quero mais corpo, eu tenho que pensar na temperatura trabalhando um pouco mais de alfa-amilase. Se eu quero menos corpo, uma cerveja seca, né, eu tenho que pensar mais na beta, limite de estrenase. Se eu quero uma cerveja equilibrada, eu posso trabalhar uma temperatura. Posso trabalhar mais de uma temperatura, né, beta e alfa misturando. Posso fazer uma isotérmica. Quem está começando é o mais fácil. Eu quero fazer uma cerveja de médio corpo. Bota lá, 65, 66 e bora para frente. Tá? Lembrando que a beta-amilase, que é a que vai liberar açúcares pequenininhos, né, para a levedura comer, ela começa a desnaturar com 68 graus Celsius, com 70 graus a maior parte já está perdida ali. Que é só que 70 graus é a temperatura da alfa. Por que eu estou falando isso? Trabalhe sempre da menor temperatura para maior e não o inverso. Não jogue em 72 graus a sua mostura e depois baixa. Tá? E tem que olhar os ingredientes. Eu falei no começo agora, se eu pegar um grão pouco modificado, eu tenho que pensar que eu vou ter que quebrar aqueles beta-glucanos para poder melhorar a fluidez. Beta-glucano é aquele que vai deixar mais viscoso o meu mosto.
E aqui eu tenho uma tabelinha que sintetiza, né, algumas das enzimas, né, principais que eu posso trabalhar durante a mostura. O beta-glucano é o quê? Quando eu tenho um grão um pouco modificado, ou quando eu tenho grãos não modificados, né, como aveia, floco de cevada, de centeio. Parada ácida é aquela parada chamada parada ferúlica. É onde eu vou liberar ácido ferúlico. Para que serve o ácido ferúlico? A levedura usa o ácido ferúlico para produzir um composto chamado 4-vinil-guaiacol, que é o composto que vai dar o aroma de cravo. Então, se eu quiser uma cerveja de trigo, uma Witbier belga, ou uma Weizenbier alemã, ou uma Weizenbock Dunkle, são as escuras de trigo, eu vou trabalhar então com insumos que tem trigo e vou trabalhar a parada ácida. Quanto mais eu paro, um pouquinho mais eu vou ter de aroma, mas sem exagero, porque próximo da temperatura da parada ácida, eu também tenho já início de atividades de enzimas que vão quebrar proteínas. E se eu quebrar demais proteína, vai ser um problema que eu já vou falar para vocês. A próxima parada é a parada proteica, onde eu vou parar para quê? Se tiver proteínas de alto peso molecular. Proteína de alto peso molecular vai dar o reis na minha bebida, vai ficar meio turva, né? Atrapalha a espuma. O que eu quero? Eu quero proteínas de médio peso molecular para dar estabilidade na minha espuma, né? Além disso, eu quero também aminoácidos para minhas leveduras. Por quê? As leveduras precisam desses fãs que a gente fala que é free amino nitrogen, né? Para dar para a minha levedura comer esses nitrogênios. Ela precisa disso, ela precisa de aminoácido. Mas em excesso, esse fã, ele vai me dar uma cerveja com maior quantidade de álcool superior, de álcool fússil. Então também não posso abusar de quebrar demais as minhas proteínas, porque além de perder estabilidade de espuma, eu vou dar muito fã para a minha levedura, e isso vai trazer também aromas off flavors como o alcoólico, tá? Bom, então eu posso parar a fazer a parada proteica, geralmente entre 50 e 55 graus, e a típica em torno de 52 graus. Para quê? Para quebrar proteínas de alto peso molecular. Então quando eu vou usar? Quando tiver, então, como eu falei, grãos pouco modificados, ou quando tiver não modificado. Coloquei trigo não malteado, coloquei aveia não malteada. Na sequência, beta-milase. Né? Beta-milase aqui, a temperatura ótima dela em torno de 62 graus. E principalmente vai liberar o quê? Carboidratos fermentescíveis, ou seja, coisas que a levedura vai comer, vai gerar álcool. Aí depois eu coloquei alfa-milase. Então 72 graus Celsius vai liberar principalmente carboidratos não fermentescíveis, contribuindo para o corpo. E aí nesse meio de tempo, todas as enzimas que eu não citei aqui, uma delas é a nimidestrinase, depois a gente pode explorar mais isso, mas eu vou brincar com essas duas enzimas para trabalhar corpo e teor alcoólico. E por fim eu vou para o mash out, onde eu vou inativar as enzimas, ou seja, eu terminei a minha mistura, eu terminei o perfil que eu quero de bebida, eu inativo as enzimas. E aí é importante, na hora de fazer a lavagem, seja ela contínua, né, ou fly spart, seja ela embatelada, seja ela mista, você usar a água em 76, 78 graus Celsius. Não esquentar demais, por quê? Subir demais a temperatura aumenta a extração de polifenóis, taninos que vão dar astringência na sua bebida. Trabalhar com água abaixo de temperatura de 76, 78, o que quer dizer? Você vai começar a lavar o mosto e voltar a ter, por exemplo, atividade de alfa-milase. E aí você já tinha chegado no perfil de mostura, de corpo e de fermentabilidade, e você vai começar a alterar isso. Então é importante manter na lavagem o mash out e lavar, né, em torno aí de 5.6, 5.8 graus pH, também para melhorar a lavagem sua ali do que sobrou nos grãos de carboidratos, fermentescíveis, não fermentescíveis e assim por diante. Beleza, então você fez a mostura. Pós-mostura, você vai então fazer clarificação, circulação, vai fazer fervura, tem que pensar técnica de lupulagem. Como eu falei, eu quero mais amargor, tem que ferver mais. Eu quero mais prevalecer o gosto, trabalha aí com 5 a 10 minutos de fervura. Quero aroma, pode trabalhar com 5 a 0 minutos de fervura. E aí tem outras técnicas, tem uma que chama hopback, você faz um filtrinho, na saída da panela, depois de fazer o whirlpool, né, para fazer a formação do trube, você passa por ele ali. Então o moço vai passar alguns segundos a quente, resfria por um tira de placas, por exemplo, e vai para o fermentador. Ou eu faço o inverso, resfrio, passo pelo filtro, manda para lá. E aí tem outras técnicas, gente. Depois vocês podem olhar lá no glossário cervejeiro, tem pelo menos umas 15, 20 técnicas para vocês poderem explorar. É de graça, viu, gente? Então pode baixar, não custa nada. São mais de 700 verbetes para usar e abusar. Beleza, então mandei para o fermentador, vou pensar no fermento. Então,
De novo, eu estou batendo nisso, tem que pensar no estilo. Por quê? Cada levedura, mesmo que eu trabalhe com uma levedura ale, Saccharomyces cerevisiae, tem várias cepas. E cada cepa ela vai ter aromas diferentes que vão ser produzidos pela levedura. A atenuação, ou seja, quando ela come aqueles carboidratos, é diferente. Tem levedura que come 80, 85%, tem levedura que come 75, 70, 60, varia, né? Resistência ao álcool. Eu quero fazer uma cerveja de 10 ABV de álcool e põe uma levedura que tem resistência baixa. Gente, quando chegar a 7% de álcool, vai flocular e vai para o fundo do tanque. Não vai aguentar, né? Sedimentação. O quanto que ela sedimenta? Ela é alto? É baixo? Isso vai pensar você no seu tanque, no modo de trabalhar. E a origem. Ah, eu quero trabalhar uma cerveja alemã, mas eu quero manter todos os insumos alemães. Então, beleza. Então, pega uma cerveja com malte alemão, com lúpulo alemão, pega com um fermento alemão. Então, mantém. Ah, mas eu posso misturar? É óbvio que pode, né? É claro, pensando num concurso, que você vai mandar num estilo, aí é bacana você ser um pouquinho mais rigoroso. Agora, fazer em casa, ou você vai trabalhar um estilo, eu vou fazer uma pale ale. Não importa se é uma Belgian Pale Ale, então uma Pale Ale com características defumadas, uma Pale Ale com características frutadas, tá? Próximo ponto, taxa de inoculação, né? Quanto que eu vou pôr de fermento? Porque se eu pôr de menos ou pôr de mais, vai alterar. Isso vai impactar na minha bebida. Temperatura de fermentação e maturação, vai também pensando no estilo, né? No aroma que eu vou ter, quantos em cada etapa, equipamento. Por exemplo, gente, se eu quero uma cerveja de trigo que tenha um pouquinho mais do aroma de cravo, então eu vou trabalhar com temperatura um pouquinho mais elevada. De modo geral, gente, temperaturas maiores aumentam a produção de ésteres, ou dar aromas, né? E de fenóis, como o 4-vinil guaiacol do cravo, que também vai dar aroma e gosto na minha bebida. Agora, posso exagerar? Não. Né? Tem um trabalho bem legal que eu mostrei para o pessoal aqui na disciplina, que a pessoa fermentou em 18 graus Celsius e depois eu acho que foi em 26 ou 27 graus Celsius. A mesma bebida. Uma tinha 7 alguma coisa ppm de acetaldeído. A outra chegou em mais de 130 ppm de acetaldeído. Só por estar mais quente a fermentação. O que isso quer dizer, Gabriel? O acetaldeído é um off-flavor na bebida, tá? Que dá aquele aroma de maçã verde, né? Na nossa cerveja. E o que isso é problemático? Primeiro, sai fora do aroma e do gosto que você escrevia. Segundo, gente, acetaldeído é tóxico, né? E não é legal pra gente, não. É aquela bebida que você vai tomar pouco para dar aquela dor de cabeça, né? Acetaldeído, ele interage com proteína sua, do seu corpo, com enzimas, né? Então, tomar acetaldeído de forma crônica, continuamente, pode fazer mal para a saúde, tá? Então, isso só por falta de controle da temperatura de fermentação, tá? Na hora de escolher o fermento, a gente divide as cepas de um modo geral, tá? Ales em cepas limpas, neutras, em cepas frutadas, híbridas e excêntricas. A de trigo, por exemplo, é uma cepa excêntrica, produz mais fenóis. Todas as leveduras, elas pegam aquele ácido ferúrico e convertem em 4-vinil guaiacol. Mas as excêntricas fazem isso de forma muito mais bonita, em maior quantidade. As neutras, então, que é uma cerveja que não tenha tantos aromas da levedura, eu trabalho com uma neutra, frutada, né? Então você trabalha, né, a água, o insumo, trabalha a levedura, trabalha a temperatura, tá? Nas lagers, a gente fala em cepas secas, né, as crisps, e as cheias maltadas. Depois, quem quiser mais informações, põe aí no nosso comentário e a gente pode depois discutir um pouquinho mais sobre os tipos de cepa, o que cada uma faz e assim por diante. Carbonatação, tá? Você vai pensar na sua receita carbonatação da bebidinha. O que é importante você olhar? É importante você ver a adequação do volume de CO2. Quando a gente fala em volume de CO2, estou falando o quê? Estou falando que cada volume é 1 litro de CO2 dissolvido em 1 litro, no nosso caso, de cerveja, tá? Então eu vou olhar no estilo. Então você pega as inglesas de um modo geral, tem menos, né, volume de CO2. Então geralmente as inglesas são menos carbonatadas. Então eu pego lá uma Porter de modo geral de 1.3, 1.8, dependendo do autor, de 1.5 a 2, mas elas são menos. Eu pego uma cerveja de trigo, aí é bem carbonatada, né, de 3,5 a 4,5. O que vai importar? Bom, vai ser forçada, então eu vou usar cilindro de CO2 com difusor de aço inox. Vou fazer por prime, adicionando açúcar, caramelo, açúcar invertido, né? É muito comum na internet você ver lá, baixa carbonatação, 4 gramas por litro, média 5 a 6 gramas por litro, alta 7 a 8. Até o pessoal do Varginha, se estiver assistindo aí, o pessoal postou uma foto lá, né? Olha lá, tranquilo, postar só 9 gramas por litro, tá de boa. Na verdade não tá. Essas
são valores médios. O que vai impactar? Eu tenho que saber o quanto que eu tenho de volume de CO2 residual. Quanto mais frio é a minha fermentação, maior a quantidade de volume de CO2 residual. Então, se eu quero alcançar, por exemplo, 2,5, vamos pegar de trigo, 4,5 de volume de CO2, dependendo de como eu fermentei, eu posso ter de 0,7 a 1,4 de volume de CO2 residual. Ou seja, eu posso ter o dobro de volume de CO2 residual. E se eu faço a conta como se não tivesse, ou como se tivesse 0,7, eu posso ter 0,7 a mais além de 4,5. Posso atingir ali 5,2. Então, esse é o cuidado. Tem fórmula para isso. Quem quiser depois, eu pede ali no grupo. Eu mando a formulazinha ali para vocês. Tá? Então, tem que calcular. Né? Essas médias ajudam a ter uma noção. Mas, por exemplo, tem cerveja que eu já fiz a carbonatação para média, que eu usei 2,8 gramas por litro. Porque eu fermentei em baixa temperatura, uma maior quantidade de volume de CO2 residual. Aqui, só para ter uma noção desse gráficozinho, olha que bacana. Você compara a relação de adição de glicose e o quanto ele vai te dar de volume de CO2, tá? E diferentes temperaturas. Então, se eu colocar, por exemplo, 2 gramas de glicose e eu for subindo aqui, ó, em 20 graus Celsius, vai subindo aqui, ó, volume de CO2 em 0. Então, em 0 graus Celsius, olha só, eu atingi bem mais o volume de CO2. Por quê? Eu já tenho um CO2 residual maior ali. Se eu trabalhei com fermentação alta, maturei em temperaturas relativamente elevadas, eu vou ter menor CO2. Então, a mesma quantidade de açúcar vai ter menor quantidade de volume de CO2 sendo gerado dentro da própria garrafa. Em casa, de um modo geral, trabalhando uma ale, você tem em torno de 0,9 volume de CO2 residual. E aí vem, por que eu vou usar um software para fazer a receita? Pode fazer tudo na mão? Pode. É importante ser bom de cálculo, tá, gente? Né? Porque tem muito cálculo para fazer. Da amargor, a cor, eficiência, cálculo de água. Então vale a pena, sim, né, você pensar que um software, primeiro, te dá agilidade de desenvolvimento. Segundo, ajuda você a fazer consistência e documentação. Quem estiver fazendo cerveja já em casa, gente, ou já for um produtor, olha depois no grupo daqui da Cerveja Consciência, tem 2 fichas de produção. Uma ficha resumida, que eu montei, e uma ficha completa. Você vai falar assim, nossa, Gabriel, completa tem um monte de dados. Sim, quanto maior a quantidade de dados você documenta, você controla, maior a probabilidade de um lote para o outro que você faz manter consistência. Tá? E o legal do software é você poder colocar esse maior número possível de dados dentro do aplicativo e registrar isso. É legal também porque ele traz referência de montagem. O pessoal que está começando, vou falar hoje do Beer Smith, ele traz várias referências e ajuda você que está começando. Em cervejarias maiores, você vai usar softwares específicos, muitas vezes, do equipamento que você está usando. Aí já é outra história, tá? Quarto, passo a passo. Você pega lá o Beer Smith, um outro aplicativo, ele dá um início e vai fazendo passo a passo com você a produção. Então ajuda pra caramba. Gestão de inventário e custo. Você vai colocar o que você tem. Na hora que você estiver usando, você vai puxar e vai ver o que falta comprar, né? Pensando na produção, você pode planejar as produções e ver para comprar o necessário. Por quê? Eu comprei malte. Estou com malte lá em casa há 6 meses. Vai estar cheio de caruncho, tá? Vai estar cheio de caruncho seu malte. Malte velho, ele perde poder diastático pelo tempo dele, ele perde quantidade de amido porque começa a carunchar todo. E, gente, uma coisa que se fala pouco por aí, contaminação por fungos. Não é à toa que o mapa hoje não é mais legal, não permite mais você ter a moagem do malte no mesmo lugar que você tem o estoque do malte. Por quê? Senão aquela poeirinha de malte, de amido, deliciosa, né? É comida, gente, para monte, seja para fungos, seja para atrair roedores, para tudo, né? E aí você começa a gerar micotoxinas. Você pode gerar aflatoxina, DON, zealerona, ocratoxina, que são neurotóxicos, são mutagênicos, são cancerígenos. Então, muitas vezes, a gente não se preocupa com isso e está guardando malte por muito tempo, de forma incorreta, com umidade alta, sem controle nenhum. Isso atrapalha a sua bebida, gente, tá? Então, vamos ficar atentos para manter uma bebida de qualidade, não só em gosto, mas em saudável, né? Bom, continuando aqui, correção de acordo com o equipamento. Então, se é um BIAB, se é um dual block, triblock, você consegue mexer com isso. Facilita fazer as receitas all grain, quer dizer, só com grão. Além disso, você pode ter acesso a bancos de dados. Então, você vai usar o malte da Agrária, o malte da Weirmann, da Castle Malting. Ele tem essas bases lá prontas com os poderes diastáticos, com os dados daqueles maltes, daqueles lúpulos.
É claro, é importante você pegar o lúpulo que você comprou, o malte que você comprou, olhar a fichinha dele e acertar os valores, né? Se estiver próximo ali, bacana. Compartilhamento, você pode baixar e mandar para os coleguinhas. E geralmente esses aplicativos não têm alto custo. Alguns exemplos aqui, Beer Tools, Beersmith, Brew Target. E aí tem uma leva de outros aplicativos que você pode rodar hoje no celular, no tablet, né? Mobilidade é tudo hoje em dia. Vou começar a conhecer o Beersmith então, pessoal. O Beersmith, vocês podem baixar a versão trial, 30 dias. Não é propaganda não, mas é um aplicativo bacana. Além do Beersmith, tem aplicativos online que você pode usar. Tem um que é o Brewers Friends. Deixa eu ver aqui, eu tenho uns aplicativos legais. Depois eu posso passar uns links para vocês. Cells Calculator, para calcular células. Starter Calc, ajuda você a calcular o starter, volume de starter, quantidade de células. Tem o Brew King, que é livre também, que faz várias continhas de correção de densidade, correção de temperatura, super legal. Color Beer, com relação à cor da cerveja. BJCP 2015, Beer Styles, estilos da cerveja para você acompanhar. Tem um que é o Rate Beer, que esse aqui é para você avaliar a cerveja, divertidíssimo. Então vale a pena ter um aplicativo, seja para celular, para computador, para auxiliar você nessas contas. Ou usar um software online para fazer essas continhas. O Brewers Friends faz essas contas online também, sem você ter que instalar. Beleza, você instalou então o aplicativo Beersmith. Você então cria as suas receitas dele dentro. Eu vou passar aqui algumas visões gerais das ferramentas, tá? E depois quem tiver dúvidas específicas pode entrar lá no grupo e perguntar, tá joia? Primeira coisa, entender a estrutura. Qualquer aplicativo que eu falo pro pessoal, você vai abrir um software, é importante você entender o que tem nesse software, tá? Então, lá na parte superior, os menus de acesso a ingredientes, perfis. Então é o menu, tudo que tem aqui embaixo você consegue acessar pelo menu superior. E eu falo que é importante você explorar o software. Os ícones aqui na barra, primeira barra aqui, ajudam você a criar receita, excluir, adicionar. O bloco lateral esquerdo, você pode pegar e baixar várias receitas em blocos, né, de pessoas que já foram carregadas ali. Pode também criar uma pastinha para suas receitas, tá? Abaixo das minhas receitas, eu tenho ali ícones rápidos para acessar aqueles menus superiores. Então, perfis, ingredientes, ferramentas, conversões, né? E em minhas receitas, você pode acessar as que estão gravadas, as suas que você criou. E embaixo vão aparecer dados específicos de cada item que você vai entrar. Dando agora um zoomzinho, primeiro assim para a gente conhecer o menu, já eu vou abrir o aplicativo e vocês vão ver um pouquinho eu mexendo no aplicativo do Beersmith, tá? Repare então, olhando os menus principal, tá? Você tem ali, ó, menu inserir. Então, tudo que você quiser inserir, gente, vamos usar lógica. Tudo que eu quiser inserir, tá lá. Quer inserir um grão na minha receita? Tá lá. Olha lá. Quer inserir uma nova receita? Tá lá. Quer fazer uma pasta? Tá lá. Então, usem da lógica. Isso vale para qualquer aplicativo, seja LibreOffice, Word, Adobe Photoshop. O menu, ele organiza as funções do aplicativo. Então, eu quero inserir alguma coisa, vai no menu inserir. Perfis. Então, é para você criar perfis para suas receitas. Ele já tem vários perfis pré-configurados de equipamentos para fazer a mosturação, para carbonatar, para fermentar. Só que além disso, você pode criar o seu também, tá? Os ingredientes, você pode usar todos os ingredientes que estão já cadastrados. Lúpulos, grãos, leveduras, adjuntos, águas. E você também pode cadastrar os seus, tá? Ferramentas, perfil de água, ajustar a infusão, temperatura, mostura, teor, envelhecer lúpulo. Essa função é uma função legal, gente. Por quê? Você pegou um lúpulo, e esse lúpulo ele já tem 2 anos de armazenagem no seu freezer. Então, gente, não tem mais a mesma quantidade de alfa-ácido. E dependendo do lúpulo, perde muito ou perde pouco. Então tem lúpulo que perde pra caramba, tem lúpulo que perde menos. Então você vai entrar lá, envelhecer lúpulo, você vai colocar o lúpulo que você está trabalhando, você vai falar se ele é pellet, você vai falar se ele é flor, você vai falar se ele está a vácuo, naquelas embalagens, né, opacas, metalizadas. Você vai falar se está na geladeira, se está no freezer, então qual a temperatura. Quanto mais frio, mais você conserva o alfa-ácido. Então quem quiser guardar lúpulo, põe no freezer, tá? E aí ele vai calcular para você o quanto perdeu. Então, às vezes você tinha um lúpulo que tinha 11% de alfa-ácido, na hora que você faz a conta tem 8%. Ou seja, gente, importantíssimo você fazer, então, essa verificação do ajuste do lúpulo. Senão você chega uma cerveja que você esperava que tinha 20 BU, bobear dá uns 15. Tá?
Lembrando que lúpulo muito velho não é só problema do alfa-ácido, vai começar a ter aromas indesejados, como de aroma de queijo, aroma forte, assim. O de queijo é o mais evidente, vamos assim dizer, tá? O que mais aqui? Tá, conversões, porque é importante você ver que algumas receitas que você pega nos Estados Unidos, a receita tá lá em graus Fahrenheit. Pô, Fahrenheit é sacanagem, vamos passar esse negócio em Celsius. Ou densidade, é comum no meio cervejeiro usar uma unidade que chama grau Plato. E a gente acaba no Brasil usando muito mais a gravidade específica, que é o ESG, tá? Pressão, volume. Então é legal essas ferramentinhas que tem para você trabalhar. Beleza, você vai abrir o aplicativo. Primeira coisa que você tem que fazer, gente, é configurar as opções. Agora eu vou então mudar a tela. Eu vou passar aqui então para a tela do Beersmith. Então aqui agora vocês já estão vendo aqui eu no Beersmith. E eu vou abrir as opções do Beersmith de preferências. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu trocar aqui a tela para vocês poderem olhar aqui as opções. Beleza. Então aqui vocês estão olhando aqui, olha. Então eu fui no arquivo, né? No caso, dependendo, aqui eu estou usando no Mac, mas muda um pouco no menu, mas você vai lá, arquivo preferências, ou você pode clicar, no caso do Mac, né? Beersmith, no título dele, preferências. Abriu preferências, gente, repare que você vai colocar lá o nome do cervejeiro, a receita. Que tipo de receita que ela é? É tudo em grão? É uma receita mostura parcial? Então lá mudou mostura parcial. É uma receita com estado de malte? Qual guia você está usando? JCP? ABC? Fadöl? Fadöl, né? Öl em dinamarquês é cerveja. Fadöl. Qual equipamento você vai usar? Você pode usar o configurado que já tem ali. Ou você pode criar o seu. Outro ponto importante, unidades de medida. Antes de você começar a usar o Beersmith, gente, é importante passar, né, se você estiver aqui no Brasil, para o sistema métrico. Então no sistema métrico você vai trabalhar com litros, quilos, gramas. Olha lá, a unidade de densidade é o ESG, que é o que a gente usa mais. Unidade de cor é o EBC. E atenção nisso, gente. Comprou o malte, vê se está mandando em EBC ou em SRM. São duas escalas de cor diferentes, tá? Uma é a Standard, né, que é a SRM, a outra é a Europeia. Então, às vezes você pega o malte em SRM, joga na receita em EBC e dá uma cor diferente que você queria. O refratômetro você vai usar em Brix, provavelmente. E configurou, você vai para o amargor. No amargor, o método mais tradicional de cálculo é o TINSET, tem o Haggers e o Garrett. Quem quiser entender melhor esses três modos, entra lá no meu glossário, dá uma olhadinha, tá? O refratômetro. É legal você fazer, se for usar o refratômetro de luz, calibrar ele, tá? Para fazer a correção, o fator de correção, então calibrar ele com água destilada. Ativação de levedura. Então, qual a inoculação padrão de ale, de lagers? O padrão para ale já está certinho, é 0,75, de lagers é 1,5, tá? Híbridas de 1. Mas isso vai variar, né? A aula que o Marcel deu esses dias falou disso. Então, se eu trabalhar com uma ale, mas de alta gravidade, eu posso jogar um maior número de células, né? Milhões por ml por grau Plato, tá? Além disso, você tem essa parte da nuvem, você consegue cadastrar um usuário para que as suas receitas fiquem armazenadas na nuvem. Aí você evita perder as suas receitas. Beleza, show de bola. Voltando então aqui para a nossa tela da apresentaçãozinha. Então ali o destaque para a próxima ferramenta interessante do Beersmith. Então ali a gente viu, abriu o Beersmith, configurações, põe unidade para metros, quilos, ajusta ali a questão de lúpulo, a fórmula. Vamos para a ferramenta, né? Antes de montar a receita, gente, é importante, como eu falei, calcular aqui o envelhecimento do lúpulo. E é importante você criar, se quiser, o seu perfil de água, se não pode usar a água padrão, né? Tá no comecinho. E ver os perfis.
já tem vários estilos, né, de cerveja cadastrados, os equipamentos, vários equipamentos, e ver se tem um equipamento próximo daquilo que você tem em casa. Já já eu vou abrir lá para vocês verem. A mosturação, quer dizer, quais as rampas que eu vou trabalhar? Ele tem algumas rampas padrão, mas você pode sim criar a sua rampa. Então você tem que pensar, vou usar o equipamento lá, eu vou criar o meu, vou usar a mosturação, eu vou criar a minha. Então, ou você usa o que está pronto, ou você cria o seu. Tá? É claro que em casa é difícil você achar um equipamento que bate certinho, mas algo próximo. Estou começando a fazer, você usa algo próximo. Então, configurando o equipamento. Se eu clicar ali no perfil equipamento, ele vai abrir essa janelinha aqui. Essa janelinha aqui, ela é legal por quê? Porque nela eu vou começar a configurar os dados do meu equipamento. Então, você pode dar o nome para você quiser, meu equipamento, minha panela, né? A eficiência, gente, vai depender um pouco aí do tipo de equipamento. Biab geralmente 65, cozinhas dual block, triblock 75 a 80. Mas aí você tem que fazer a primeira vez, fazer o cálculo de eficiência, para daí, sabendo a eficiência real, ajustar depois esse valor ali. O que é importante? Olha lá, o volume da tina de mostura. Curiosidades à parte, né? É comum você falar tina para os recipientes de fase quente, né? No caso panela, caldeira, tá? E tanque quando você fala da fase fria. Então tanque de fermentação, tanque de maturação, tá? Então aqui, olha lá, volume morto, né? Calor específico da tina. Aqui tem do lado, ó, calor específico de inox, de plástico, de alumínio, cobre, pirex. No caso, vocês vão usar provavelmente ou alumínio ou inox. Então tudo isso, ó, você tem que especificar. Por quê? Jogar lá o negócio sem olhar, a chance de dar uma receita que não fique aquilo que você queria é muito grande. Então, ó, atenção no volume da mostura, no peso que tem, no volume da tina, no peso que tem a sua panela, no calor específico, quanto você vai colocar ali na mostura de adição e o espaço morto. Isso aqui é importantíssimo, gente. Né? Porque eu pego uma panela lá de 20 litros, eu tenho que olhar quanto que tem de morto para ajustar o volume de água. No geral, você pode colocar 100% fator de utilização do lúpulo, depois a gente pode ir ajustando isso por lotes maiores. E aí você pode inicialmente pedir para ele calcular a taxa de evaporação e o cálculo do volume. Ajuda pra caramba no começo, pessoal, a fazer isso. Né? A evaporação depende muito da fervura, né? O quão intenso é a fervura. Na média aí de 10 a 15, então trabalhando aqui nele está ali, ó, com 13,5%, uma fervura bacana, é um bom percentual de perda de líquido. Né? Contração por resfriamento, né? Depois que esfria, um pouquinho que ele contrai. Tudo isso vai ajudar você a melhorar a previsão de quantidade de água na sua receita. Mosturação. Então repare aqui, ó, se clicar no botão mosturação, eu tenho ali vários modelos já pré-prontos dele. Né? Se for um biab, quem vai fazer aquele brewing na bag, né, com um saquinho. Tá? Por decocção, você tira uma parte, ferve e volta, tira, ferve e volta. Né? Infusão, a caixa térmica, você vai colocar lá a água, fecha. E aí você tem as de temperatura, de mostura por rampas de temperatura. Então ele tem ali configurado, olha lá, ó, corpo cheio, corpo leve, médio corpo. E ele já trabalha, por exemplo, aqui, ó, médio corpo. Ele já pré-configura uma rampa em 67 graus Celsius por 60 minutos e depois faz o mesh out. Uma isotérmica. Ah, Gabriel, mas eu quero mexer. Show de bola, você pode criar, pode duplicar essa mostura e começar a adicionar rampas. E aí você vai clicar aqui nesse botãozinho que tem aqui, ó, sacrificação, mesh out, tem ali, ó, adicionar etapa. Você vai então, você pode adicionar, editar etapa, você pode editar, adicionar uma etapa. Então, aí vai do que você quiser. Adiciona a etapa, edita, muda a ordem. E aí eu posso, eu quero colocar a rampa de ácido ferúrico. Eu quero colocar alfa e beta. Tudo isso editando nessa telinha aqui, com o botão adicionar etapa e editar. Tá? Vamos aqui então para o Beersmith. Vamos mudar aqui a tela. Beleza, vou clicar aqui em equipamento. Repare aqui então, ó, eu já tenho vários equipamentos cadastrados. Tenho o equipamento de mini biab, é o equipamento que eu montei para as aulas práticas aqui da bioquímica, é uma panelinha de 10 litros, com um lote de 6,7. No final, a gente invasa 6. Então, como lote final, 6 litros de bebida. Uma panelinha com resistência, tá? Para fazer nossos exercícios de aula prática. Aí tem outros equipamentos que você pode estar criando, mexendo. Se eu clicar aqui então no equipamento, ele vai então abrir a tela de equipamento.
Não, aqui não está mostrando, mas é aquela telinha que eu tinha mostrado para vocês, tá? E, da mesma forma, eu posso começar a minha receita. Então, eu vou fechar aqui a tela. Eu vou clicar, então, em nova receita. Vamos voltar para a cena aqui. Cliquei em nova receita. Você dá um título para ela. O cervejeiro. Tipo de receita. É extrato, parcial, malte, grão ou tudo grão. Tempo de fervura. Pelo menos 60 para fazer uma boa isomerização, tá? Eficiência total. Trabalha inicialmente com 65, se for um diário, está de bom tamanho. Eu posso clicar no equipo e trocar o equipamento, colocar um equipamento aqui. Então vocês vão ver que mudou o equipamento. E aí, gente, nessa tela aqui, eu vou começar a adicionar grãos. Então repara ali, olha, adicionar grão. Repara que está ficando meio, né, marcadinho ali a cor. Ó, adicionar lúpulo, adjunto, levedura. Então aqui, olha, eu vou todos os elementos. Mas antes de fazer isso, eu tenho que escolher o meu estilo. Então eu vou clicar aqui embaixo, ó, em estilo, comparação com guia de estilos. Eu vou escolher um estilo, eu vou escolher aqui uma Witbier. Show de bola. Quando eu clico na Witbier, ele vai então trazer as estatísticas vitais daquele estilo. Então tem ali, olha, de 1044 a 1052 é a gravidade que tem que ficar essa receita. De 8 a 20 BU, o amargor. De 3,7 a 7,5, 7,9 a cor do EBC. De 4,5 a 5,5% de álcool. Tá? Ah, Gabriel, mas eu quero fazer uma Witbier com menos álcool. Pode? Gente, uma coisa é você fazer uma Witbier com uma competição que tem que estar no estilo. Outra coisa é, olha, eu não gosto de cerveja alcoólica, eu quero fazer uma Witbier com 3% de álcool. Gente, faz. Tá? Não fique numa cadeia por um guia. O guia, eles são orientações, parâmetros para ajudar você a fazer, ou como competições, onde você pode ter sim, estilos específicos. Bom, à medida que eu começar a adicionar os elementos aqui, eu vou adicionar um grãozinho aqui em inglês escurinho, e repare que eu vou começar a ter a alteração dos elementos. Vou colocar aqui 4 kg desse malte. Olha lá, ó, começou a subir a gravidade específica. Então, aquela escalinha de cor ali, o que ela representa? Então, a setinha, ela mostra a preta onde é que eu estou, e o amarelo é o aceitável, o verde é o ideal. Então, eu vou colocar agora aqui um lúpulo claro. Vou pegar aqui um Pale Malte. Olha só que legal. Eu atingi a gravidade específica alvo. Mas e a cor? A cor não, está muito escuro. Opa, está muito escuro? Pô, eu coloquei muito malte. Ah, então eu vou tirar um pouquinho desse malte. Agora, olha que interessante. Com meio quilo de malte Pale Malte, eu já subi a gravidade pra caramba. Com 4 kg de Brown Malt, eu quase não subi a gravidade. Lembre, um malte tostado, eu praticamente destruí os carboidratos. Então ali eu não tenho fermentabilidade. Eu vou adicionar sim, cor, aromas, tostados, café e tal. Mas em questão de dar açúcar fermentável para a levedura, não tem. Então eu vou trabalhar aqui, ó, 0,2. Depois eu vou mexendo na cor. Eu vou dar agora um pouquinho mais do malte pale. Agora eu joguei 5 kg de malte pale. Uma porrada. Para onde foi a gravidade específica? Lá no vermelho. Ah, Gabriel, tem demais. Tem demais, né? Então, o legal do software é isso. É você começar a enxergar como é que ficam as estatísticas da sua cerveja de acordo com o malte que você coloca. E aí, olha lá, eu coloquei 4 quilos agora. Então, 3 quilos, muito pouco. 5 quilos, foi demais. 4 quilos, opa, 4 quilos deu ali. Mas eu ainda continuo muito escura. Ah, então vamos baixar um pouquinho mais aqui. E aí você vai trabalhando a cor. A Witbier, gente, é uma cerveja super clara, né? Então, na verdade nem vai esse malte, tá? Que eu só estou jogando as cores para vocês verem a relação, tá? Mas é uma cerveja clarinha. Então, praticamente, pensando em malte tostado,
Geralmente você não usa, tá? Maltes tostados. Olha lá, eu baixei para menos de 5 gramas, ainda está com a cor excessiva. Por quê? Porque é um malte que vai dar uma cor que eu não preciso nesse estilo. Então, no caso, o próprio Pale Malt, que é 5.9, está até levando um pouquinho mais. Eu poderia colocar um outro malte, por exemplo, um Pilsen Agrária, que está entre 3 EBC. Dá um pouquinho mais de clareza na minha bebida. Então, tudo isso você vai mexendo aqui no Beer Smith. Olha lá, o ABV 4.6, a cor, o amargor não tem nada. Ah, então vou colocar um lúpulo. Gente, aqui eu só estou jogando coisas aleatórias para vocês olharem os parâmetros. Não estou ainda pensando o malte específico, o lúpulo específico para cada tipo de estilo, tá? Eu vou pegar um lúpulo aqui bacana de amargor, alertar o Magnum, vou pegar do jeito que ele está, vou colocar 10 gramas, 60 minutos. Olha o que aconteceu. O amargor está em 17.8, show de bola, está dentro do específico. E eu vou mexer agora, está com 60 minutos de fervura. Eu vou clicar nele e eu vou mudar para 20 minutos de fervura. Reparem o quanto que baixou o amargor da cerveja. Foi para 10, na mesma quantidade de lúpulo. Eu vou colocar agora 10 minutos de fervura. Baixou para 6. Ou seja, eu tenho que pensar que quanto mais eu fervo, mais eu isomerizo os lúpulos. Quantidade legal para fervura, pensando no amargor, são 60 minutos. Então eu consigo atingir um bom percentual de conversão em relação à isomerização. Pensando em aromas, eu teria que jogar isso para o final, né? E o legal é que eu posso adicionar aqui no próprio Beer Smith a levedura que eu vou usar. Eu vou pegar aqui uma qualquer só para vocês verem o lançamento. Eu coloquei uma inglesa só para vocês verem que aparece aqui, ó, a levedura aqui, uma Safe Ale inglesa. Que não seria esse levedo para usar também. E o legal dele é aqui, ó, é o custo. Em cada elemento você pode jogar nos custos. E no final você pode ter quanto custou a sua receita em insumos. Então quanto mais elementos você alimentar aqui, colocar tampinha, colocar garrafa, colocar, se você usou um floculante, um Earthlock, se você colocou o musgo irlandês, tudo que você colocou ajuda a te dar o custo. Tá? Dentro do aplicativo aqui, então na minha receita tem ali parâmetro, ativação, ou seja, eu consigo também configurar aqui para ver quanto eu preciso de células. Então nessa minha receita inventada aqui, só para a gente ter um exemplo de cálculo, ele fala que eu preciso de 160 bilhões de células. Tá? Se for sem ativação, 180 bilhões. Seria um pacotinho de células desse fermento aqui. Tá? Aí o que é importante? O fermento aqui está dando 90% de viabilidade. Tem que olhar a viabilidade do fermento. Tem fórmula para calcular, quem quiser pede ali no grupo, ali embaixo no comentário, eu ponho a fórmula para vocês. Porque quanto mais tempo o fermento é guardado na geladeira, não no freezer, mais ele perde viabilidade. Teve um caso aí que a gente pegou um colega que colocou o fermento estava muito velho, passou 1 dia, 2 dias, não fermentava. Foi ver, fermento envelhecido demais. Então, atenção para a validade, calcular a viabilidade, para ver o quanto você precisa. E quem vai fazer starter, vale a pena usar aquele Starter Calc, aplicativo para fazer o cálculo de starter, ele é muito mais eficiente com o agitador magnético. Na internet aí tem vários projetinhos, o pessoal pega motorzinho de brinquedo, motorzinho de cooler, coloca um imã, monta um agitador caseiro, e aí você consegue então colocar num Erlenmeyer, um outro recipiente de vidro, uma barrinha magnética. Você pode providenciar ou comprar ela pronta, essa barrinha magnética com teflon em volta, ou também você pode adaptar aí, tem as várias coisas na internet que o pessoal faz. E aí eu consigo então montar o meu starter, colocar o volume que eu vou colocar no meu starter, vou colocar 1 litro de starter, são 1000 ml. Gravidade de ativação, entre 1036 e 1040. 1038 está de bom tamanho. Então olha só, nesse meu exemplo aqui, se eu colocasse 1 litro de mosto a 1038, posso usar DME, o estado de malte seco, eu teria 270 bilhões, muito mais do que eu preciso. Então não seria legal eu usar. Agora, se eu precisasse realmente desse tanto de célula, vale a pena fazer o starter. Tem casa que a levedura seca já vale a pena de usar. E aí fica a dica, gente. A levedura ela é importante ser reidratada. E aí tem vários trabalhos acadêmicos mostrando que se você pega a reidratação da levedura, coloca lá para cada 1 grama de fermento 10 ml de água.
e você salpica e agita, ficar agitando durante a reidratação, você vai perder viabilidade. Então o que é legal? Salpica na água, espera uns 10 minutinhos, mexe ali uns 10 segundinhos, que às vezes uma ou outra ficou por cima, e espera mais meia horinha. A reidratação lenta aumenta a viabilidade. Ah, Gabriel, mas eu já fiz jogando direto no mosto, deu certo. Sim, porque você pega um pacotinho da Fermentes, que tem 19 bilhões por grama, e aí você tem lá, dependendo da idade do fermento, de 150 a 200 bilhões no saquinho. Aí você faz 10 litros de uma cerveja que precisava de 150. Então, mesmo que morra umas par dela, funciona. Agora, quando você começa a aumentar o volume, a brincadeira já muda, né? Quando você começa a trabalhar com volumes maiores, você tem que tomar atenção para não dar um underpitching, colocar pouca levedura demais, né? É melhor dar um pouquinho mais do que faltar, tá, gente? Mostura. Então aqui no software Mostura, eu posso então puxar um perfil pronto, né, se tiver com dificuldade, fazer uma isotérmica é mais fácil, ou eu posso criar, tá? E aí é legal que eu vou ter então passo a passo aqui, ó. Olha lá, ó, o meshing 65,6 graus Celsius, eu vou adicionar 10 litros em 73,8. Pô, Gabriel, mas não é 65 graus a mostura? Sim, mas o que acontece? Se eu jogar o grão na água em 65 graus Celsius, a temperatura logo de cara vai baixar. Então a gente faz uma conta que chama água de strike. Tem uma formulinha também, quem quiser pede ou manda aqui nos comentários. Então eu vou calcular qual a temperatura da água que eu tenho que ter para quando eu jogar o meu mosto, ou o meu grão, ele chegar na temperatura alvo. No caso, o aplicativo faz essa conta automática. Quem quiser fazer na mão, né, eu passo a formulinha. Tá? Então ajuda pra caramba nisso. Temperatura do grão, dependendo aí no verão, vai de 18 a 22 graus. Tá? A tinta está em torno disso também, 20 a 22 graus. Tá? E aí você pode fazer correção da mostura, quem vai trabalhar com ácido ou com base. E o legal do aplicativo, tem um cronômetro que você inicia e ele vai dando passo a passo. Ó, faz a mostura, sobe a temperatura, faz o mesh out, super legal. Aonde está escrito sessão é a área onde você vai trabalhar a sua fermentação. Então aqui você vai colocar o pH da mostura, da lavagem, você vai colocar aqui embaixo o tipo de fermentação. Ele já tem alguns tipos pré-prontos. Então você pode colocar, eu quero uma ale de um único temperatura, uma ale de 2, uma ale de 3, uma lager, tá? Assim como você pode criar o seu perfil. Lembrando que é interessante depois de você ter a fermentação, fazer a guarda quente, o famoso descanso de acetil, para você reabsorver esse acetil. O padrão são 3 graus Celsius acima da temperatura de fermentação e depois você vai maturar. O comum é de 8 a 10 graus abaixo da temperatura de fermentação. Isso varia, gente, estou falando aqui no geral. Guarda quente 3 graus acima da fermentação e a maturação entre 8 e 10 abaixo da fermentação. O tempo de fermentação varia muito de fermento para fermento. Tem fermento ale que em 3 dias fermentou tudo. Tem fermento ale que em 6, 7 dias vai fermentar tudo. E no lager é a mesma história. Tem fermento lager que com 6 dias fermentou tudo. E tem fermento lager que vai demorar 12 dias. Então isso vai depender do fermento que você vai usar. A maturação ela é importante para estabilizar a cerveja, para melhorar a clareza, melhorar os aromas. Né? Tem vários compostos sulfurados que são reabsorvidos pela levedura na maturação. Então é legal para melhorar o perfil da sua bebida, configurar certinho isso. No item água, a versão 3 do Beersmith está melhor essa parte de água. Você coloca o perfil que você tem de água, de análise da copada, salada, sei lá qual for. E ele te mostra quanto você teria que pôr de cada sal para poder corrigir essa água. Então ajuda bastante o pessoal que não manja bem de química. Quem quiser começar a ver o infográfico de sais, já tem um infográfico de sal lá no grupo. Dá uma olhadinha, tem até a formulinha para poder aprender a calcular. Quem quiser uma dica, entra lá, escreve, a gente está disposto aí. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação do PowerPoint. Estamos já chegando aqui no fim da nossa live. Então passei para vocês aqui, ó, com relação à criação de receitas. Repara aqui a tela, ó. Essa parte inicial são dados gerais da minha receita, onde eu coloco equipamento, tipo de receita, temperatura. A parte lateral, onde tem o copo, dá a cor estimada. Abaixo do copinho aqui, vai ter então a adição de elementos da sua bebida, onde vão aparecer nesse campo em branco. Aonde tem um aqui, olha, por que eu coloquei um? A primeira coisa que você vai fazer na receita é escolher o estilo.
Depois começa a colocar os grãos, as coisas todas mais, tá? E acompanha as estatísticas gerais dentro do estilo. Lembrando, como eu falei, não é uma prisão, né? Eu quero fazer uma Pale Ale com 2% de álcool. Ah, é do estilo? Não, mas eu quero porque eu gosto de menos álcool. E lá embaixo, você vai escolher a mosturação, quer dizer, quais as rampas você vai escolher. Você pode pegar uma rampa pré-feita ou você pode criar a sua. Carbonatação, você pode pegar uma pronta ou criar a sua. Fermentação, as temperaturas, pegar uma pronta ou criar a sua. E o legal é que ele vai calcular para você os elementos. O que é bacana? Você pode, dentro das extensões do Beersmith, adicionar estilos, adicionar maltes. Então você pode pegar os maltes da Cargill, você pode puxar os arquivos da Kestrel Malting, da Weirmann. Então você pode enriquecer os seus softwares com padrão de grãos, né, quase já tudo preenchidinho. Né? Então você clica em adicionar, clica no que você quer adicionar e põe em instalar extensão. O que ele tem de extensão? Receitas, equipamentos, insumos, malte, lúpulo e adjuntos. Então é bacana para você dar um plus no seu aplicativo. Você pode usar ele para fazer o seu estoque. Então cria o estoque. Dentro do estoque você pode colocar lúpulo, grão, porque é legal para você ter uma noção. Vou fazer uma receita, o que eu tenho? Eu brinco que às vezes eu faço a receita que é do que tem. Gabriel, o que você fazer assim meio? Do que tem? Ah, tem lá os grãos, o que eu posso fazer? Não, eu brinco. Ou você vai planejar mesmo, planejar as compras, planejar os estilos certinho, para não desperdiçar equipamento. Equipamento não, é insumo, ou usar insumo velho. Né? Isso é importante, tá? E usar a nuvem, salvar as coisas é importante, gente. Guardar o que você tem para não perder. Ah, Gabriel, isso meu só tem 10 receitas. Exporta o arquivo, pega esse arquivo e guarda sempre em algum lugar para você não perder. Por fim aí, quem quiser depois conversar mais com a gente, estamos aí disponível no Facebook, os alunos, né, da disciplina, procurar os monitores que estão aqui dispostos a ajudar vocês. E agradecer a presença de todos. É bem legal estar aqui online com vocês, poder passar um pouquinho esses conteúdos, discutir com vocês. E aí, é claro, a participação de vocês da comunidade também é importantíssimo. Né? Tragam ideias, tragam demandas, tragam coisas que vocês estão fazendo para a gente poder pensar em conjunto e fazer uma relação legal entre a universidade pública e a comunidade cervejeira. Pessoal, valeu por tudo, boa noite aí, bom descanso para todo mundo.